Ele é poderoso para fazer. Olá, meu amado, minha amada. Hoje nós entramos no nosso 20º dia de jejum e oração, o propósito por avivamento. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que está aqui em Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sim, Ele é poderoso para fazer. Durante esses 20 dias, entrando no 20º dia hoje, de jejum e oração, vimos quantas coisas o Senhor pode fazer se nós assim permitirmos. A maior obra que Jesus pode realizar é na nossa vida, é no nosso caráter. E isso é uma coisa muito importante de ser dito, porque às vezes nós estamos preocupados que Jesus opere, responda às nossas orações. E sim, ele responde. Mas a maior obra que Jesus faz é no nosso caráter. Quando você acompanha nos evangelhos Jesus operando os milagres, fazendo milagres maravilhosos, grandiosos, a preocupação do mestre era que as pessoas entendessem sobre o reino de Deus. Ele fazia os milagres, por isso que ele dizia, não contem, não contem. A ideia de Jesus não era divulgar os milagres que ele fazia, mas sim o seu reino, o reino que ele trouxe, o reino de Deus. Porque quando o reino de Deus ele nos alcança, ele muda o nosso caráter. Faz uma obra em quem nós verdadeiramente somos. Porque todos os outros milagres que nós possamos receber e que Deus sim deseja operar, eles são maravilhosos, eles são extraordinários, porém eles podem não mudar o nosso caráter. Por isso que há muitas pessoas que carregam curas milagrosas, mas não servem ao Senhor. Não voltam para a igreja. Você deve conhecer alguém assim. Quem sabe você seja essa pessoa que está me assistindo agora. Então quer dizer que a operação de milagres, ela não mantém as pessoas no reino de Deus, mas a mudança de caráter, sim. Por isso que quando a gente lê aqui em Efésios capítulo 3, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Jesus aqui, ele, através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, e ele está nos trazendo a memória que é poderoso para fazer. Ele pode fazer qualquer coisa. Temos uma tendência a levar este verso para ele fazer aquilo que nós estamos precisando. E sim, ele faz. Mas a maior obra que ele deseja fazer é no nosso caráter, é na verdade quem nós somos. Por quê? Porque uma vez que nós estamos em Cristo, agora nós somos chamados para sermos testemunhas dele, cópias dele. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. E eles não vão entender Cristo através, às vezes, de um milagre, de uma cura, por exemplo, mas de uma mudança, uma transformação. E eu quero pensar com você aqui neste momento, o quanto Jesus tem nos transformado, o quanto Jesus tem acessado os nossos corações a ponto de nos convencer de mudanças no nosso caráter. Por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Ou seja, haja uma mudança de caráter e ele é poderoso para fazer. Às vezes, nós achamos que Deus não tem poder para mudar quem nós somos. E aquela ideia de que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, isso não é verdade se nós quisermos. Nós podemos sim ser completamente transformados pelo poder de Deus. Quantos testemunhos de pessoas que vieram para Cristo com uma atitude, com um tipo de se relacionar, com um tipo de caráter, mas no caminhar da fé, na transformação que só o Espírito pode transformar, vimos grandes coisas acontecer. Quem sabe você seja um testemunho vivo
do que Jesus já fez. Então, meu amado, minha amada, nesse devocional do dia 20, nós precisamos nos lembrar que sim, Ele pode fazer e Ele quer fazer muito mais do que qualquer outro milagre, é uma transformação no nosso caráter, uma transformação na nossa identidade. Precisamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Quem sabe esse devocional não te impacte tanto porque não está te oferecendo um benefício a curto prazo. Porque sim, essa transformação de caráter é a vida toda. É até que ele volte. Mas todo homem, toda mulher que entra neste lugar e que experimenta esse toque do Espírito Santo, não quer mais voltar atrás. É maravilhoso caminhar com Cristo tão de pertinho e sermos transformados por Ele a cada dia. A cada dia o Espírito Santo nos convence de uma área que precisa ser mudada, de uma área que precisa ser tocada. E sim, é desafiador, porque nós nos acomodamos do jeito como nós somos, nós nos acomodamos com as situações que nós vivemos, às vezes há tanto tempo, nos acomodamos com os nossos pecados. Mas Deus, através do seu doce Espírito, nos convence neste momento que pode sim haver uma mudança, porque Ele opera infinitamente mais. Deixe Jesus operar infinitamente mais em sua vida. Deixe que o Espírito Santo te convença e viva então uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida deste homem, desta mulher, Pai, que neste momento reconhece que somente o Senhor pode mudar a sua história. Somente o Senhor pode tocar em áreas no seu caráter que até aqui não foi possível. Aqueles vícios, Senhor, Pai, aqueles vícios escondidos que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que essa pessoa sabe e que a incomoda de viver nesse vício, mas é como se não tivesse forças. Hoje o Senhor está dizendo, eu tenho poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que tu estás pedindo ou pensando. Senhor, em nome de Jesus, toca nas áreas, ó Pai, que precisa de uma mudança, que precisa de uma transformação, que precisa, Senhor, de um renovo do céu. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, convence. E que cada um, Senhor, a ser convencido pelo teu Espírito, Pai, tome uma decisão. Eu não vou mais viver desse jeito. Agora eu vou viver em novidade de vida em sua presença. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, toca, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meu amado, minha amada. Eu espero que essa palavra tenha entrado ao seu coração, tenha te convencido de que ela é poderoso para fazer. Sim, todos nós podemos ser transformados pelo poder de Deus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, não guarde somente para si. Encaminhe. Com certeza, Deus quer transformar, Deus quer operar muito mais vidas no nome de Jesus. E eu te espero amanhã para o nosso último dia de propósito de jejum e oração na presença de Jesus. E eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que você será grandemente impactado. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.